Outra passagem muito importante assim, na sua vida foi a história, né, de Cristiano Ronaldo. Vamos botar aqui? Olha só. Que foi um fuzuê danado, né? Foi. Como que começou essa história com o Cristiano Ronaldo? Pra mim era o ápice da fama, né? No livro Morrer pra Viver eu expliquei isso. Que o Cristiano Ronaldo pra mim era um sonho de consumo como homem. A gente teve relação sexual ali de fato, né? Mas o meu objetivo era tirar uma foto de fã com ele pra fazer um burburinho aqui no Brasil. Porque eu queria a fama. Então, assim, o Cristiano Ronaldo ia me dar muita mídia. E depois eu pedi perdão pra ele, porque ele tinha um relacionamento. Infelizmente, ele acabou sendo exposto. Eu era terrível, né? Eu não media as consequências. Tanto que ele veio pro Brasil e eu fiquei nua, só pintada pra receber ele. E aí depois você ficou a única vez com ele, depois depois teve esse contato aqui no Brasil. Isso. Que aí foi uma. Aí parece que você ia tirar uma foto com ele e ele meio que te deu um bolo, infelizmente, a gente já tinha ficado e ele me deixou esperando na recepção. Depois não tirou a foto comigo, eu fiquei com muita raiva porque eu era muito vingativa. Aí ele me ameaçou. Ele te ameaçou? Me mandou umas mensagens me ameaçando. Aí Que na que ele época falava? eu procurei um advogado também lá de Madrid. Eu ia processar ele, mas aí do final da história nem ele me processou e nem eu processei ele e a gente seguiu a vida. Cada um a Hoje, sua vida. se você E ele tivesse sabe uma que foi verdade. oportunidade, o Cristiano Ronaldo estivesse aqui na Rede TV, a próxima entrevista vai ser com ele. Você pediria Perdão pela exposição, né? Você se arrepende disso? Me arrependo de ter exposto Que é um menino ele. bom, né? Ele é uma pessoa... Ele é uma pessoa muito do bem. Muito do bem, ele né? é muito do bem, assim. Claro, o que ele fez depois de me trancar e as coisas que ele falou também não foram bem legais, né? Ele pegou pesado nas coisas que ele falou e da maneira que ele me ameaçou. Mas, na verdade, toda pessoa tem um lado ruim quando é colocada diante de uma situação que, para ele, naquele momento, ele estava sendo prejudicado. Então, eu porque ele acredito namorava, né? Ele namorava, ele não queria ser exposto. Então, hoje eu consigo entender. Próximo tema, roda aí. Quase morte. Andressa, que momento difícil. Eu nunca imaginei que aos 27 anos eu estaria de frente com a morte, né, Dani? Por mais que eu menina. buscasse a morte com as drogas, porque eu tive 3 overdoses, faltava equilíbrio da minha parte em tudo. Eu fui diagnosticada com borderline, então eu sempre fui muito intensa, muito impulsiva, eu sempre vivi muito as minhas emoções. Eu nunca medi as consequências de tudo na minha vida. Eu não tinha esse equilíbrio. Então eu extrapolava tudo, desde Muito over. tudo muito over, né? Desde a bebida, bebia muito, das drogas usava muito, as cirurgias plásticas foram várias. Então eu tinha essa compulsão. Eu não Você não se conseguia. achava bonita? Por isso que você fazia todos esses procedimentos? Se alguém exatamente. falasse assim, ai, Andressa, o seu braço tá assim, aí você já ia lá e fazia uma cirurgia. Exatamente. Eu costumava fazer cirurgia como se fosse no supermercado. Sabe? Vou ali no supermercado. Quantas cirurgias você já fez? Foram mais de 14 cirurgias plásticas. O que você fez? Nariz? O que você Eu fiz fez? tudo. Só faltou fazer, que eram 2 cirurgias que eu queria fazer, que daí eu quase morri, por isso que eu não fiz, que era retirar as costelas. Você ia retirar as costelas? Eu queria retirar porque eu queria ter a cintura mais fina. Eu já tenho a cintura fina, só que eu olhava no espelho e eu queria ter a cintura mais fina. Uau. E eu queria cortar a ponta dos dedos do pé. Do dedo do pé? Por quê? Porque eu calço 39 e 40. Então, eu queria ter o pé pequeno. Os sapatos mais bonitos são 36, 37. E eu tinha vício em sapato. Eu tinha mais de 500 pares de sapatos no meu armário. Imagina, é perigoso, eu não ia ter nem equilíbrio depois, só que eu não queria, eu nunca vi as consequências, entende, Dani? Eu nunca olhei assim, ir lá na frente, porque eu pensava assim, se der problema lá na frente eu resolvo. E quando surgiu esse erro, que você percebeu que o erro estava presente na sua vida? Na época eu já tinha chegado no auge de tudo, né? Da fama, já era apresentadora de televisão aqui na Rede TV. E aí, nesse período que eu estava trabalhando aqui, na Rede TV, eu comecei a sentir as dores nas pernas. Eu já tinha aplicado o produto já fazia alguns anos. Para o quê? Para engrossar a sua coxa? Para engrossar a coxa. Na época, eu coloquei o hidrogel. E aí, o hidrogel, eles me falaram que iria absorver depois de alguns anos. E não absorveu. O produto ficou no meu corpo e depois de alguns anos ele começou a dar rejeição. Só que daí eu fui retirar
como uma outra vez também já tinha feito, nunca passou pela minha cabeça que isso fosse acontecer, e entrou uma bactéria nessa retirada do produto e me deu uma infecção generalizada. Que você chegou a ficar em coma. Fiquei em coma. Ali eu passei por uma experiência sobrenatural, né? Experiência de quase morte, que foi um divisor de águas na minha vida. Que daí aquela Andressa, ela realmente morreu ali. Porque ali foi aí que Deus te tocou? Como que foi esse dia, Andressa? Foi porque eu me tornei uma pessoa muito arrogante, sabe? E ali, aos 27 anos, como eu já era apresentadora de televisão, financeiramente eu era muito bem. Então, assim, eu tinha realizado todos os meus sonhos financeiros, corpo perfeito. Claro que eu estava sempre buscando a perfeição a cada dia mais com excesso de cirurgia. Mas se eu não tivesse passado por isso, Dani, com certeza eu estava tão no fundo do poço mentalmente, porque eu já estava com um período de depressão, eu estava com pensamentos de suicídio. Nossa. Então, foi a pior coisa e a melhor coisa que me aconteceu. Porque sentir essa dor no meu corpo, né, foi ali aprender a ser uma pessoa humilde, coisa que eu não era.